Fala galera, está começando o Segundo Eu Começo podcast, o seu podcast de informação sobre atividade física e saúde. A segunda-feira que se tornou aquele dia sagrado do Eu Começo, mas será que começa mesmo? Preocupado com isso, que nós trazemos informação de uma forma dinâmica e descomplicada. O Segundo Eu Começo podcast é uma iniciativa da Academia Escola, junto com o curso de jornalismo ACES Unita. E você nos encontra através do nosso canal no YouTube e através também do Spotify. Estamos no Instagram, através do @Academia Escola _ACES Unita. E o nosso tema de hoje é sobre atividade física adaptada. E para me ajudar aqui nesse tema, eu recebo ele, que é preceptor da Academia Escola, o professor Geverton Arruda. Professor Geverton Arruda, seja muito bem-vindo. Segunda-feira é sempre dia de começar algum projeto novo? Obrigado pelo convite. A ACES Unita, o curso de bacharelado em Educação Física, de jornalismo. Segunda-feira é o Dia Internacional do Eu Começo, né? Então, sempre é um dia importante para começar. Mas independente de ser segunda ou não, é importante começar a sua atividade. Maravilha, professor. Vamos falar hoje sobre a atividade física adaptada. Quando a gente fala sobre atividade física, a gente já sabe mais ou menos o universo a que isso se quadra. Mas quando a gente fala de atividade física adaptada, o que é que a gente se refere? Isso, adaptação, está se referindo a quê? Adaptação refere-se a qualquer necessidade de uma nova implementação, de um novo recurso que seja utilizado para melhorar o desempenho daquele aluno nosso. Seja ele com deficiência ou não. A maioria das pessoas já liga a pessoa com deficiência. Mas, nesse caso, o termo adaptado ele pode ser para uma pessoa idosa, ele pode ser para uma pessoa que tenha dificuldade motora, alguma pessoa que tenha alguma dificuldade de padrão de movimento mesmo, sem ser qualquer pessoa com deficiência. Maravilha. Professor, quando a gente fala pessoa com deficiência, é interessante a gente trazer essas informações para que as pessoas saibam como lidar e como tratar, na verdade, esses termos. Então, a gente estava acostumado, né, a ter uma cultura de entender que era pessoa com necessidades especiais, ou então a pessoa especial. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho qual o termo correto que a gente utiliza para se referir à pessoa com deficiência. Não, o termo correto, propriamente, como eu acabei de falar, foi a questão do PCD, que é a pessoa com deficiência. Em nenhum momento eles vão se sentir denegridos, em nenhum momento eles vão se sentir constrangidos em ser chamados de pessoas com deficiência. Afinal, eles possuem uma deficiência, mas não se veem como especiais, não se veem como diferentes de uma maneira geral. Eles só querem ser tratados com respeito e, no caso, o termo correto, PCD, pessoa com deficiência, é o mais de comum uso entre eles. Inclusive, no início do meu trabalho com as pessoas com deficiência, eu mesmo fui instruído por eles que esse era o termo correto. Não tem essa questão de ser especial. Especial é, às vezes, alguma coisa que acontece nas nossas vidas, um sentimento, Exato. Algo do tipo. Mas o jeito de tratar eles como pessoa com deficiência em nenhum momento vai constranger. Muito pelo contrário. Vai mostrar para eles que eles estão sendo respeitados e finalmente estão sendo conhecidos como eles devem ser. Não em termos de diferença, mas em termos de igualdade e aceitação para aquilo que eles têm. Exato, perfeito. Professor, atividade física adaptada. Qualquer atividade física ela pode se adaptar dependendo das necessidades de uma pessoa. Quais são as modalidades? O que é que a gente pode se fazer? Se está ligado mais à parte de exercícios físicos habituais, como a gente está acostumado à academia, ou se é mais no âmbito esportivo, o que é que pode ser adaptado nesse sentido? No sentido da pessoa com deficiência, qualquer tipo de atividade ele pode ser adaptado. Não necessariamente ser em termos só esportivos. A gente passou recentemente pelas Paralimpíadas de Tóquio, então a gente tem essa visão do treinamento esportivo para eles mais em evidência. Mas qualquer tipo de atividade, sejam elas de lutas por recreação, sejam atividades recreativas de lazer propriamente, sejam atividades numa academia, elas podem ser adequadas à necessidade daquela pessoa. Então, qualquer tipo de pessoa com deficiência, qualquer tipo de pessoa com algum tipo de patologia, diabético, hipertenso, ele vai poder fazer a atividade de acordo com a sua necessidade. Cabe a nós, profissionais, adaptarmos da melhor maneira para que ele se sinta mais acolhido, para que ele consiga realizar aquela atividade. Mas aí vai da nossa capacidade profissional realmente de entender o problema e, em cima disso, passar a atividade.
Entendi. Então, professor, quando a gente fala de adaptação, a gente entende que existe uma modalidade ali que ela foi adaptada a partir de alguma referência já existente. Mas quando a gente fala da pessoa com deficiência, existem modalidades que foram criadas especialmente para aquele público, por exemplo, uma pessoa que ela tem deficiência visual ou então deficiência motora. Já existem modalidades que foram criadas? Olha, uma que eu realmente me remeto agora é aquela, a gente tem um traço um pouco do futebol misturado com um pouquinho de vôlei, mas é aquela, ela tem um parâmetro único, que se chama o goalball, que é um esporte para deficientes visuais, onde eles têm uma barra de mais de 3 metros, onde 3 pessoas com deficiência visual, eles são responsáveis por defender aquela meta e, no caso, fazer o lançamento da bola tentando superar o time adversário. Então, esse é um típico esporte que foi mais criado para a pessoa com deficiência. O restante gera-se mais adaptação em si. O voleibol virou vôlei sentado, que são para pessoas que são cadeirantes ou conseguem andar, porém, com certa dificuldade. Então, ele tem que manter o contato completo do quadril com o solo. As atividades de atletismo para deficientes visuais, que eles colocam o guia. Então, é uma adaptação, mas de cabeça, assim, que foi criado para tal. O goalball realmente é uma atividade que não tem um parâmetro esportivo direto. Ele tem algumas situaçõezinhas, mas nada que... Não, esse veio diretamente do futebol, veio diretamente do vôlei. Não tem isso. Entendi. E aí, professor, você também trabalha como personal trainer, né? E aí a gente tem muito essa cultura de academia, né? Da atividade de musculação e tudo mais. Na sua prática diária, assim, você vê que tem essas demandas, essas procuras das pessoas que têm deficiência em querer ingressar, tipo, numa atividade como musculação? Infelizmente, eu vejo muito menos do que poderia. Eu acho que eles estão muito acostumados com as negativas de alguns lugares e eles se sentem já retraídos em buscar novas oportunidades. Eles têm oportunidades em ambiente de trabalho e tudo mais, porém, em ambiente de academia, eles sentem que os profissionais, infelizmente, não estão tão preparados naquele momento. As próprias instituições vão lá e, poxa, eu acho que aqui não é o local ideal para você. Infelizmente, eu já cheguei a presenciar isso. E não, qualquer lugar para ele é o lugar dele. A gente está lá para suprir a necessidade, a gente está lá para fazer o melhor por ele, como qualquer outro aluno. Então, a gente vai fazer o nosso melhor, adaptar as atividades para que ele se sinta cada vez mais inserido. Não apenas em ambiente de trabalho, social, mas em qualquer ambiente. Então, cabe muito da gente essa parte de interação e socialização com eles e mostrar acolhimento. Porque se a gente dá mais uma negativa para eles, a gente só vai estar fazendo com que essa dificuldade deles aumente ainda mais. Maravilha. E aí, já aproveitando essa sua resposta, eu queria saber mais ou menos assim, como é que você enxerga o cenário atual hoje em relação à formação profissional dentro da educação física? Você acha que os profissionais que estão saindo para o mercado de trabalho, eles têm essa visão, esse entendimento, essa preocupação também com a questão do acolhimento? Infelizmente, não tanto. Hoje em dia, posso dizer, pela nossa formação aqui na SES Unita, que nós tivemos esse lado da visão humana, propriamente. Então, foi um dos campos que vamos dizer, encantou bastante. Então, quando comecei a trabalhar com a pessoa com deficiência em si, eu soube o primeiro contato, aquela maneira de lidar para que ele se sentisse acolhido. Nos ambientes externos de outras academias que eu já trabalhei, o acolhimento era o mesmo. Então, era que, por mais que um dono de academia se preocupe que o profissional vai dar um pouco mais de atenção para aquela pessoa, a gente não tem que se preocupar com o tempo. A gente tem que se preocupar em acolher da melhor maneira. Não ver aquilo como uma fonte de renda, mas como uma pessoa que, como qualquer outra, precisa ser iniciado numa atividade física. Então, a gente fazendo a nossa parte inicial, a continuação, realmente a continuidade dos treinos, ela vai se dar por um longo prazo. E não aquela por motivos estéticos, feito a grande maioria faz hoje em dia, infelizmente. Mas por saúde, por autonomia. É isso que eles querem. Entendo. Professor, você atua como preceptor dentro do Proted, né, aqui na instituição. Isso. E aí eu queria que você explicasse o que é o Proted, qual o objetivo, ao que ele se destina, quem é o público, o que, na verdade, de fato, é essa essência do Proted. Pronto. O
Proted é um projeto de extensão aqui da faculdade voltado ao treinamento esportivo para a pessoa com deficiência. Ele é um treinamento de alto rendimento. Não temos essa visão nesse aspecto, já que é alto rendimento, de ser inclusivo. A gente vai fazer avaliações prévias para ver a aptidão física daquela pessoa, para ver se ela tem aptidão para alguma modalidade que nós oferecemos. O Proted, atualmente, ele oferece as modalidades de atletismo e suas variadas provas, o halterofilismo paralímpico, a bocha paralímpica e a natação. Então, nós oferecemos essas atividades. O público-alvo é qualquer pessoa com deficiência que possa ser enquadrado como atleta. Não é qualquer pessoa que tenha deficiência que ela pode ser atleta. Tem pessoas que têm uma deficiência tão mínima que no sistema de pontuação, no sistema de classificação funcional, elas não são enquadradas. Então, tudo isso é observado junto ao Proted. O Proted hoje ele também conta com o acompanhamento, além de nós, do curso de Educação Física, do curso de Nutrição e Fisioterapia, fazendo esse acompanhamento multiprofissional para dar um desempenho ainda maior para os nossos atletas. E nossos atletas, alguns já são advindos da Clínica Escola da SES Unita e outros em parceria com a Apodec. Então, a gente faz essa troca de ideias, essas parcerias, para que a gente consiga cada vez mais atletas, sejam eles de mais idade ou a renovação, que é a ideia que a gente está trazendo hoje. Inclusive, trago a informação que a gente deve estar levando esse projeto, pelo menos nos próximos meses, para algumas escolas, para tentar atrair os jovens com deficiência para conhecer o nosso projeto, porque infelizmente ainda eles não têm acesso a essa informação. Então, já que eles não chega até eles a informação, a gente vai mostrar o projeto na prática lá nas escolas para que eles comecem a ter uma visão e comecem a conhecer o que é que a cidade deles pode oferecer em termos de esporte. Maravilha, ou seja, promover a acessibilidade também ao serviço, né? Isso, exatamente. E aí, quem tem interesse em ingressar no Proted realmente, que tem essa paixão, essa vontade, como é que faz? Existe essa possibilidade de ingresso? Existe. Você não precisa estar vinculado de início à SES nem à Apodec. Se você tem qualquer tipo de deficiência que você acha que pode ser um atleta, que você tem essa vontade, você pode procurar a Academia Escola da SES Unita, procurar por mim, Geiberton Arruda, ou pelo professor Marcos Túlio, que também é responsável pelo Proted, e a gente vai passar os dias, que são segundas e quartas à tarde, das 13 horas até as 15, no Campus 2. Então, a gente vai estar avaliando, a gente vai estar passando um feedback para você, se você realmente tem aquela aptidão, ou se você pensava que tinha aptidão para uma modalidade e a gente observa outra, a gente também vai estar lhe aconselhando. Maravilha. Professor, como é que você enxerga essa questão do cenário do esporte paralímpico? Eu sei que vem numa crescente muito grande, né? Mas aí eu queria saber, o Brasil, assim, o nosso país, ele tem potencial em revelar grandes atletas, a nossa região, falando de Caruaru também. Você acha que temos possibilidade de revelar grandes atletas? Com certeza, nós já tivemos atletas de seleção brasileira. Atualmente, nós contamos com atleta de seleção brasileira, que é um atleta da Apodec, que também treina conosco aqui na SES, que é a atleta Letícia Caroline. Ela é atleta de bocha paralímpica, classe BC2, e próximo, acho que no mês de abril, ela vai estar, agora de 2022, ela vai estar indo para semana de treinamento no Centro de Treinamento de São Paulo, e em seguida vai estar indo representar a seleção brasileira no Campeonato Internacional na Croácia, em Zagreb. Então, nós temos potencial. Nós tivemos já atletas para pan-americanos, como a Snane Quirino, que é o secretário de esporte da Apodec. Então, nós tivemos vários e vários nomes aqui da nossa cidade, nossa região, que são muito fortes no cenário. Nas Paralimpíadas agora de Tóquio, inúmeros atletas de Pernambuco medalharam ouro, prata, bronze, ou pelo menos tiveram participação significante na Paralimpíada. Então, é uma tradição não apenas do Brasil, mas como da região Nordeste e Pernambuco, ter atletas de alto rendimento. Maravilha. Então, você que nos escuta e nos assiste também, conhece alguém que tem esse interesse, traz aqui para a instituição, ingressa no Proted e já tem essa possibilidade, esse sonho, né? Que vocês vão dar encaminhamento para que a pessoa possa chegar, né? Tudo é possível, né? Nunca é tarde para se sonhar e se conquistar aquilo que se deseja. Com certeza, nunca é tarde. Inclusive, nas Paralimpíadas, nós tivemos uma medalhista de ouro do Brasil com 54 anos. Então, com toda certeza, nunca é tarde para começar, desde que você realmente queira se esforçar, correr atrás, porque
nada na vida vem fácil. Então, se você realmente tá a fim de se esforçar, tá a fim de correr atrás dos seus sonhos, com certeza pode buscar a nossa ajuda aqui no ProTED, que nós vamos seguir e lhe ajudar a caminhar juntos nessa jornada. Maravilha. Chegou agora a hora do nosso quadro Sugestão de Segunda. Sugestão de Segunda é onde a gente pergunta aos nossos convidados e eles, através das suas experiências, sugerem algo aos nossos ouvintes. Pode ser um podcast, pode ser uma leitura, um artigo, qualquer coisa que ajude a complementar essa temática de hoje. Professor Geverton, qual é a sua sugestão de segunda? Minha sugestão de segunda não vai de livro, não vai de leitura, vai da gente ter um olhar um pouquinho mais humano. A gente realmente se preocupar mais com a pessoa com deficiência, com a inclusão, com a responsabilidade que nós temos enquanto pessoas tidas como saudáveis, como normais. A gente tem uma acessibilidade muito maior. Então, a gente tem que lutar cada vez mais pelos direitos da pessoa com deficiência. E, no caso, também levar informações a ela. Uma delas é o ProTED, uma delas é mostrar que a pessoa com deficiência ela pode ser bem-vinda em qualquer lugar, seja numa academia, seja num restaurante, seja numa praça, que ela chegue e ela se sinta acolhida. Então vai mais uma sugestão para que nós, enquanto pessoas, sejamos mais humanos. Maravilha. Professor Geverton, estamos chegando ao final desse nosso episódio, né? Gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua participação aqui conosco. E aí eu queria perguntar, quem quiser encontrar Geverton nas redes sociais, qual o caminho? Por onde a gente pode te encontrar? O caminho mais fácil pode ser pelo Instagram, Geverton Personal. Podem procurar lá, ou Geverton Arruda no Facebook. Vocês podem entrar em contato, podem adicionar, entrar em contato, que eu estarei respondendo e auxiliando naquilo que for possível. Maravilha, muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi o nosso segundo podcast, uma iniciativa da Academia Escola Assis Unita, junto com o curso de jornalismo Assis Unita. Lembrando que você nos encontra no Instagram através do @academiaescola_Assis Unita. O segundo Eu Começo podcast foi gravado no LAPEG e teve os trabalhos técnicos de Rafael Torres. Muito obrigado e até a próxima.